Olá, tudo bem? Estou vindo aqui hoje para te contar a história de um homem chamado Davi. Esse homem foi um pastor de ovelhas, foi um dos menos prováveis da sua família, né? De vários irmãos ele foi um escolhido de Deus. O próprio Deus disse que ele era um homem segundo o seu coração, né? Um homem segundo o coração de Deus. Esse homem escreveu muitos salmos. Davi, ele matou um gigante, né? Um gigante chamado Golias, um gigante que se opôs contra o povo de Israel. E até o próprio Jesus, ele era chamado filho de Davi, né? Porque Jesus veio da sua descendência. Então deram esse título para Jesus, filho de Davi. Quer dizer, é um homem muito importante, né? É um homem que eu creio que é conhecido até por pessoas que não têm entendimento sobre a palavra de Deus. Porém, entretanto, como todo homem, ele teve os seus erros, né? Teve os seus deslizes, e ele pecou. E ele acabou se envolvendo com uma mulher chamada Batseba. Essa era uma mulher, era a mulher de um dos seus líderes, né? Os líderes do seu exército, um dos seus soldados, chamado Urias. E ele acabou tendo relações com essa mulher e depois acabou, infelizmente, criando um plano para matar o seu marido, né? Devido ao seu erro. Um erro gerou vários outros erros, né? E a Bíblia fala que ele teria que estar na guerra, porque Davi, naquele tempo, os reis, né, costumavam sair para a guerra, mas ele não saiu. Ele enviou todos os seus oficiais para a guerra, mas ele ficou em Jerusalém. Então ali já faltou realmente um princípio de obediência a Deus. Ele teria que ter ido para a guerra. Ele foi o primeiro erro que ele cometeu. E não só esse erro. Depois que ele viu Batseba, ele se sentiu muito atraído, pediu para que a buscassem, tiveram relação, ela ficou grávida e veio esse plano na cabeça dele, né? Eu vou fazer o possível para tentar contornar isso, e da pior forma possível, porque ele pegou o seu esposo, Urias, e acabou colocando ele na guerra, no pelotão de frente, e ele foi morto. E aí Deus enviou um profeta chamado Natan, né, até ele, para que esse profeta pudesse repreendê-lo. E Natan conta uma história, né? Uma história de dois homens que tinham ovelhas, gado e tal. E ele conta essa história e ele fala ali que um desses homens foi muito errado, ele cometeu um erro muito grande. E Davi, né, olhando para esse homem, olhando o erro desse homem, ele fala: o homem que fez isso, ele deve ser morto. Quer dizer, ele olhou para o erro daquele homem, né, dessa história de Natan, e ele falou: esse homem deve ser morto. E aí Natan fala: esse homem é você, né? E cai a ficha. E Davi entende que o que Natan estava contando, na verdade, é uma história para mostrar o erro dele. E isso me levou a entender que muitas vezes nós fazemos isso, né? Nós temos o hábito de olhar o erro do próximo, nós temos o hábito de julgar o próximo, nós temos o hábito de qualquer coisa que fazem com a gente fica com o coração duro, sabe? Fica com rancor, fica com mágoa, sabe? A gente não quer perdoar, mas muitas vezes nós não enxergamos os nossos próprios erros, né? Existe um versículo na Bíblia, que eu não lembro agora em qual livro está, que fala sobre a questão de nós conseguimos enxergar um cisco no olho do próximo, mas a gente não enxerga a trave que está no nosso, né? A gente consegue enxergar um pequeno cisco no olho do próximo, mas a gente tem uma trave dentro do nosso e a gente não consegue enxergar isso. Então Deus me trouxe essa palavra nessa manhã, primeiro para rasgar a minha carne, sabe? Para que eu possa tomar cuidado com isso,
para que eu possa enxergar os meus erros e eu entender, né, que assim como Davi, não somos perfeitos, nós pecamos, né, somos pecadores, mas como Davi fez depois, né, de ele cair a ficha e ele entender, o coração dele se inclinou, sabe, para Deus, e ele se arrependeu verdadeiramente, sabe, foi um arrependimento genuíno, sabe, e ele obedeceu à vontade de Deus. Assim também foi com Jonas, né? Jonas também é uma passagem muito conhecida na Bíblia. Jonas foi um homem que foi enviado a Nínive para pregar a palavra de Deus a Nínive, para que esse povo pudesse ser salvo, né? Para que ele pudesse se arrepender dos seus erros e do seu pecado. Mas Jonas, ele não queria a salvação de Nínive, porque era um povo mau, né? Era um povo que, eu creio, havia matado muitos dos seus irmãos, daquelas pessoas que ele amava, porque Nínive era um povo mau, os ninivitas, né? Então, Jonas, ele não queria a salvação de Nínive, e chega até um ponto ali na passagem dele, que ele consegue ficar triste pela morte de uma planta, mas ele não pensa na morte daquele povo, né? Que eram mais de 120 mil pessoas. E aí Deus repreende ele, né? Deus fala: você não acha que eu deveria ter mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabe distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, né? E Jonas olhou para a planta, mas não olhou para o povo, entendeu? Mas da mesma forma, Jonas também foi obediente a Deus. Ele precisou passar por algumas provações, né? Precisou ser jogado do navio, passar 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, para ali entender que fazer a vontade de Deus é melhor, né? Existe também outra passagem que fala: é melhor obedecer do que sacrificar. Então, essa palavra veio para mim. Então, que antes de a gente olhar para o próximo, antes de a gente julgar, antes de a gente falar, isso aí merece morrer, que a gente olhe para dentro de nós e veja também que nós não somos perfeitos. Quem somos nós para julgar, né? Que muitas vezes essa pessoa merece uma oração, muitas vezes essa pessoa merece a intercessão, merece um abraço, uma palavra de consolo, uma palavra que possa libertá-la, sabe? Que possa dar uma direção, dar um novo rumo, um caminho. E quem sabe Deus está colocando nas nossas mãos essa responsabilidade. Então, eu quero deixar aqui essa mensagem para você hoje, que a palavra também diz que com a mesma força que nós julgarmos, nós seremos julgados. Então, que a gente tenha cuidado com isso. E eu passaria a ter, né? Todos os dias eu vou vigiar sobre isso, porque essa palavra, como eu disse, veio para mim. Mas que você também possa ficar esperto e entender que muitas vezes muitas pessoas vão precisar passar por um deserto, vão precisar passar por algumas situações de vida, sabe, que eu creio que não alegra a Deus, porque existe a vontade e a permissão de Deus, né? E muitas vezes Deus permite, mas não é a vontade dele que aconteçam certas situações com nossas vidas, mas é necessário às vezes. É assim que nós aprendemos, é passando pelo deserto, é passando pelas dificuldades, pelas provações, e aí sim nós conseguimos entender o amor de Deus, sabe? E a sua misericórdia, que é o que nós devemos ter também para essas pessoas. Sermos misericordiosos. Amém? Um beijo no seu coração e um bom dia para você.